Queridos, vamos seguir com nosso segundo momento. Obrigado, Du, valeu. Nosso segundo momento de ministração sobre a nossa educação financeira à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, não é? Eu quero que vocês entendam que eu vim de um lar onde meus pais não puderam estar aqui, estão fazendo alguns exames, não puderam estar aqui, mas pediram desculpa. Mas eu vim de um lar que foi financeiramente estável, para a glória de Deus, graças a Deus, vivi num lar estável financeiramente. Meus pais foram muito corretos, né? Eu contei o testemunho aqui no domingo, né, do momento do dízimo, quando eles fizeram uma prova, um tempo com Deus sobre dízimo, e aí Deus multiplicou, Deus fez um milagre financeiro na vida deles, e a partir dali, eu sempre vi meu pai economizar. Meu pai sempre teve uma poupança, meus pais sempre gastaram menos do que ganham, então eles sempre pouparam algum pouquinho, e sempre foram construindo o patrimônio assim. E ao longo de ele fazendo, e eu vi essas duas coisas, essas duas asas caminhando junto na minha família. Era meus pais cumprindo e obedecendo os princípios bíblicos sobre finanças e milagres acontecendo na vida deles. Então, essas duas coisas, gente, vão caminhando juntas. Se você entender isso, porque tem gente que só espera o milagre, é o que eu falei da outra vez, os peixes pulando dentro do barco, né? Mas não é assim. Deus pode fazer isso? Pode. Tem hora que Deus pegou, né, faltou vinho, Deus multiplicou o vinho, né, Deus transformou água em vinho, né, melhor ainda. Deus fez isso, Deus faz milagres assim. Mas esse não é o padrão. Você só precisa de milagre, de uma transformação assim, quando muitas vezes você não cumpriu, você não viveu o que deveria ter vivido. Porque se você viveu o que você tem que viver, à luz da palavra de Deus, você vai viver milagre todo mês, amém? Você vai ver o milagre de você ver ao chegar ao final do mês, você olhar lá na sua conta, ainda tem um saldo, e esse saldo vai para o investimento, e você vê esse investimento crescendo, e você vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar e falar, poxa, hoje se eu quiser eu posso parar de trabalhar, porque eu posso viver dessa renda dos investimentos que eu fiz. Eu já tenho aluguéis, eu tenho investimentos feitos na Bolsa de Valores, eu tenho condições de viver sem isso. Então, queridos, se você entender, esses milagres vão acontecer no nosso dia a dia. Você pode olhar hoje e falar, gente, isso é tão distante, isso é uma realidade absolutamente impossível para mim. Mas, queridos, eu quero que você entenda que não é. Porque apesar disso, apesar de ser assim, eu passei um tempo da minha vida onde eu tive crise financeira. Até porque Deus queria me ensinar, né? Quando Deus quer ensinar algumas coisas para nós, quando Deus quer te ensinar sobre paciência, Ele vai te colocar, vai te permitir situações que tiram a sua paciência. Quantos aqui estão sendo provados sobre paciência, né? Eu estou. Então a gente vira e mexe, Deus está me provando sobre paciência. E Deus queria me ensinar, por ter crescido num lar assim, eu sempre aprendi a viver assim. Então eu tinha um autocontrole e eu entendi, e eu coloquei, sabe, a minha confiança no meu autocontrole. Eu coloquei a minha confiança, a minha dependência, não em Deus, mas a minha dependência no meu trabalho, no meu serviço, eu sou funcionário público, então era um serviço estável, eu sabia quanto eu ganhava, eu economizava. A minha esposa também trabalhava e a gente conseguia ter uma vida equilibrada. Então, para mim, a minha confiança estava nisso. E Deus queria que eu entendesse, Fábio, apesar de você estar fazendo tudo certinho, apesar de você estar sendo um dizimista, apesar de você estar fazendo, mas tem uma coisinha errada, falta-lhe alguma coisa, né? Tenho contra ti que você está confiando demais nessas coisas. E eu quero que você entenda que a sua confiança está no lugar errado. A sua confiança precisa estar em mim. Faça tudo correto, ande assim, mas a sua confiança precisa estar sempre em mim. Então foi um momento em que eu entrei em crise financeira. Sara saiu do emprego e a gente caiu a nossa renda, e a gente agora, aí eu comecei a ver, meu Deus, como é que nós vamos pagar? E a gente começou, e eu tinha dívidas altas, eu tinha gastos altos. E foi nesse momento que eu tive que aprender sobre finanças. Eu fiz o curso CRAU sobre finanças, né, da Universidade da Família. Eu fui aprender sobre finanças. E aí eu comecei, por exemplo, a trabalhar o que eu vou falar aqui hoje. Por isso que o que eu vou falar aqui hoje não é uma teoria que eu li num livro. Foi algo que eu tive que aprender a fazer na minha vida. E ali eu fui identificar como era possível eu ajustar agora a minha vida ao meu padrão. É claro, queridos, que eu tive que fazer mudanças. É esse que é o grande ponto que você vai chegar aqui hoje, porque talvez você esteja pensando, mas o pastor Fábio vai dar agora a mágica de como eu vou resolver. Queridos, não tem mágica.
Sim, eu tive que cortar algumas coisas. Eu tive que limpar algumas gorduras que tinham, né, no nosso orçamento. Eu tive que dizer não para algumas vontades. Eu passei um tempo sem viajar, por exemplo, sem gastar com viagem. Eu tive que equilibrar minhas coisas, tive que mudar o carro, né? Eu ajustei as coisas que eu tinha que fazer. Mas eu consegui naquele momento entender, é possível. Gente, é muito bom quando você sobe do padrão. Você está com 5 mil, você passa a ganhar 8 mil, você passa a ganhar 10 mil, 12. É muito bom subir o padrão, mas você voltar é difícil. Você está acostumado com um padrão de 10 mil reais, você cai para 7, para 6. Aí você vai ver, de onde que eu vou tirar esses 3, 4 mil? Você está entendendo? E não é só 3, 4 mil, é metade quase do seu orçamento. De onde que eu vou tirar isso? E eu tive que aprender isso, a fazer isso no meu orçamento. E ali, fazendo isso, eu pude aprender, né, a planilha financeira, eu pude aprender a viver nessa planilha financeira, a caminhar nessa planilha financeira e contando com o milagre do Senhor. E nisso que eu pude ver a mão de Deus agindo, e eu pude ver realmente o milagre. Quando eu achava que eu não tinha a menor condição de viver com aquele valor a menos, eu olhei para, de repente, falei, meu Deus, não vai, e deu, e foi, e de repente consegui pagar, fechar. E queridos, eu achei a coisa mais incrível, chegou ao final do ano, a gente fez uma viagem para fora do Brasil, com um orçamento que eu falei assim, não tem, é impossível, e de repente a coisa aconteceu, os milagres foram acontecendo, e a gente conseguiu ajustar. E de lá para cá, queridos, nunca mais eu tive que passar por esses perrengues, porque Deus sempre foi ajustando. A gente foi sempre ajustando e Deus foi fazendo milagres na nossa vida. Amém? Vocês querem entender sobre isso um pouquinho, como é que foi? Eu estou contando um pouquinho para vocês entenderem que não foi a só. Agora, gente, finanças, eu queria que você começasse, eu sempre vou começar aqui com os princípios bíblicos. Finanças é um assunto espiritual, sim ou não? Vocês já ouviram, né, desde domingo, depois na terça-feira passada, que finanças é um assunto altamente espiritual. É tão espiritual que Jesus falou, né, das 38 parábolas, 16 foram sobre finanças. O Senhor Jesus mostrou sobre finanças, sobre o cuidado com finanças, porque isso é algo importante. E eu tenho entendido que nós não tem sido dada a devida atenção sobre essa questão nos nossos púlpitos. Talvez pela nossa herança, né, como eu falei, católica, que nós vimos com finanças como algo material, e não uma questão que se deve falar nos púlpitos, na igreja. Na igreja eu só tenho que ensinar a pessoa para dizimar. Eu não tenho que falar sobre planilha financeira, sobre investimento. Não, isso é coisa material. Isso é coisa do... Mas por que eu não posso falar sobre investimento se Jesus deu uma parábola, falou a parábola dos talentos e elogiou aqueles que investiram, colocaram o dinheiro no banco. Olha, Jesus já falando do banco, botou o dinheiro no banco, rendeu juros e ele trouxe para o seu senhor dobrado o valor. Jesus falou sobre isso. Por que eu não posso falar sobre investimento, né, em bolsa de valores, criptomoedas? Por que eu não posso falar sobre isso aqui? É um assunto espiritual, eu quero que você entenda. E hoje nós queremos falar sobre esse controle das finanças, né, para você entender como sair da dívida. Mas eu não tenho a mínima condição de se controlar as finanças, de você sair da dívida, se não tiver uma verdadeira metanoia, que foi o que aconteceu comigo, uma verdadeira metanoia, um entendimento, uma mudança na sua mente. Porque, queridos, eu quero que você guarde hoje, eu vou ser um pouco duro nesse começo, mas você precisa entender. Se você não entender isso, não adianta eu ensinar a planilha, não adianta ensinar investimento, você não vai sair disso. Porque você precisa, a questão de gastar ou não gastar, é uma questão, na maioria das vezes, uma questão de batalha espiritual, assim como pecar ou não pecar. Será que é assim tão duro? É. Jesus chama o dinheiro de mamon. Jesus então dá ao dinheiro uma personalidade e chama ele de como um Deus. E eu não sei, eu não está passando, Cezinha, vê aí por favor. Eu queria que você entendesse o que é, né? Olha, Pode clicar. Mais uma. Eu queria que você entendesse quem é Mamon, né? Perdão, eu estou no começo aqui. Ajusta aí para mim, por favor.
Olha aí, se você não entendesse, esse aí é o Mamon. Eu não vou perguntar quem ele parece, não. Vai que vocês vão começar a imaginar aí quem parece. Mas olha que coisa horrível nessa referência de Mamon. Você vai trocar lá? Obrigado. Olha, conhece. Jesus chama, gente, presta atenção. Jesus chama isso aí e dá a ele essa referência como Mamon. E dá a ele uma personalidade, né? Como um Deus. Um Deus. E deuses, eles vão exigir o quê? Eles vão exigir a sua adoração. Então, assim como outras coisas, a gente às vezes limita a adoração a cânticos aqui. Eu quero que você entenda, né, de uma vez por todas, que a adoração é quer comais, quer bebais, né, quer gastais, quer não gastais, quer endividais, quer poupar, façam tudo para a glória de Deus. Então, não é uma questão, quero que você entenda que investir, gastar ou não gastar, mamão ou não, é uma questão de adoração. Olha aí, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Lembra que Deus está falando de Deus e do dinheiro, daquele senhorzinho lá. Ou você vai amar a Deus, ou você vai amar o gordinho lá. Ou você vai desprezar a Deus, né? Ou você vai servir a Deus, ou vai servir a Ele. Então, não tem esse meio termo. Você está entendendo como é espiritual essa questão? Jesus colocou como sendo espiritual. E agora, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, gente, eu quero que hoje você se convença que o controlar ou não as suas finanças é sim uma questão de adoração. É uma questão de a quem você ama. Quem está sentado no trono da sua vida, a quem você vai servir. É essa que é a questão. Quando você se endivida ao ponto de prejudicar a sua família, a ponto de prejudicar as suas relações, quando você não entrega o dízimo, não oferta, não abençoa, não é generoso com ninguém, por quê? Porque você está endividado, porque você está atolado. E você está endividado, está atolado, porque decidiu gastar mais do que você tem. Como você não vai entender que isso é uma questão espiritual? A quem você está amando nesse caso? Quem é o Senhor da sua vida nesse caso? Quem está tendo a palavra final na sua vida quando isso está acontecendo? Então, queridos, eu tive que me convencer disso, à luz da palavra de Deus, que isso é uma questão espiritual, é uma questão de a quem eu vou servir, quem será o Senhor da minha vida, a quem eu amo mais, e como eu vou lidar com essas coisas. Você ama a quem você obedece. E queridos, nós não estamos aqui ensinando educação financeira para você só sair do vermelho e ir no azul para o inferno. Não é isso. Antes de tudo, o que eu quero que você entenda é que Senhor, Deus tem que ser o Senhor da sua vida. Ele tem que estar entronizado no lugar e Mamon tem que sair, amém? Mamon tem que perder o lugar das nossas vidas. E aí, queridos, eu quero que você imagine assim, porque a gente pensa, né, que assim, você fica questionando, né, como é que você imagina quem é o Mamon? Você imagina, como é que você imagina alguém que está prostrado a Mamon? Alguém que serve a Mamon, como é que é essa figura? O que vem à sua mente com alguém assim, nossa, essa pessoa aí é dominado pelo dinheiro? Gente, eu sempre na minha mente vem assim, alguém como aquele homem ali, um senhorzinho rico, né? Ou um cara de um jato, olha só, Mamon, está dominando a vida dessa pessoa aí, né? Essa pessoa é dominado pelo dinheiro, servindo, olha aí quem serve o Mamon está feliz com essa pessoa. Mas eu creio, gente, eu queria que você entendesse que talvez pareça mais com isso aí, na maioria das vezes. É você ali olhando o sapato, e na sua cabeça está passando, você merece ser feliz, só se vive uma vez. Como você não vai comprar esse sapato? E você olhando ali para aquele carro zero e falar, poxa, mas dá para dividir em 120 vezes. Eu mereço esse carro, eu mereço ter esse bem.
Porque a gente às vezes associa o mamão a quem está com muito dinheiro. E eu quero que você imagine, na cabeça de um rico, sim, servir a mamão, ele também serve muitas vezes. Mas na cabeça, às vezes, de uma pessoa muito rica, o mamão vai fazer o seguinte: gasta, compra, ganhe mais, dê satisfação a você, compre tudo o que você deseja, o foco é você, gaste com você, usufrua dos bens, se delicie em todas as coisas. E ele tem dinheiro, compre, gaste mesmo, você é poderoso. Mas e para quem é pobre? Mamão trabalha assim: gaste, compre no cartão, você merece ser feliz. Por que só você que não? Você também é filho de Deus. E aí a gente vai e entra nessa situação do mamão. Eu quero que você entenda também uma outra coisa que ele faz na nossa cabeça. Eu sei que é duro, mas você precisa entender a seriedade disso. Porque muitas vezes o seu casamento, o honrar a Deus ou não, o seu testemunho, porque tem gente que às vezes tem dado mau testemunho, devendo aluguel, e as pessoas falam: esses crentes aí. E às vezes o seu testemunho, a forma como você tem caminhado, depende de você entender isso. Porque para ter uma planilha financeira, sair das dívidas, vai ser necessário disciplina. Baixa um pouquinho esse fundo musical aí, que está quase um louvor aqui, por favor. Eu fico pensando assim, porque eu quero que você coloque isso no seu coração. Às vezes, teve uma pessoa, por exemplo, um amigo meu, ele falava: eu nunca consigo parar. Ele comia bastante, e estava muito acima do peso. Não, eu não consigo e tal, e ele brincava sempre com isso. O próprio Luciano Subirá falou isso também, sexto dia. Até que um dia ele teve uma parada cardíaca. Ele me falou: cara, dói. Pensa uma facada no peito. Doeu tudo, mas doeu uma dor que eu nunca tinha sentido, a dor do coração, sabe, explodindo. Quase, mas ele chegou lá perto, ele viu a luzinha no fim do túnel, mas voltou. Aí quando voltou, agora ele falou assim: eu tinha energia. Ele não fez barulho, não fez nada, ele pegou, ele emagreceu. Enquanto ele estava bem magrinho, ele mudou realmente de vida, passou a correr, caminhar, fazer atividade física. Então, queridos, muitas vezes a gente precisa às vezes é um toque, alguma coisa assim que vai fazer com que a gente consiga fazer isso. Eu quero que você entenda isso. Uma outra coisa que o inimigo, que Mamon vai trabalhar muitas vezes no nosso coração, é nos dar um senso de que nos falta algo sempre. Um senso de inadequação, um senso de insatisfação. Enquanto Deus quer gerar em nós a gratidão, o Mamon gera em nós a insatisfação e a ingratidão. Você sempre tem a sensação de que está te faltando algo, de que você merecia mais, que você deveria ter o que você olha para os outros. Você nunca olha para quem tem menos do que você. Você sempre olha para quem tem mais. E hoje com as redes sociais é assim que você olha. E muitas vezes o seu padrão de vida, dá para você pegar, queridos, um ônibus uma vez por ano, ou de carro, um carrinho, pegar e ir lá para a casa dos seus pais, lá aonde? No Acre? Tem alguém do Acre, não vou ofender. Você vai para lá e você chega lá, fica no quarto, lá toda a família, comendo a comidinha da mãe, aquela comidinha de antigamente, e você adora, e você vai tomar banho de rio, e você está feliz, faz uma festa naquele ali. E aquilo para você é bom, e você acha: são as férias do ano, maravilha, que férias gostosas. Mas aí você volta daquilo, aí você vai na rede social, ou conversa com a irmã, e ela falou assim: onde é que você foi? Eu fui para o Acre, fui lá para casa da família. Eu fui para um resort em Porto de Galinhas, all inclusive. Tinha cascatas de camarão assim, nossa, como eu comi tanto camarão. E estava tudo incluído, e a gente podia passar. Eu fiz um passeio assim, aí de repente, gente, você que estava feliz com a sua viagemzinha para o Acre, tomando banho no rio e fazendo a festa, dá um senso de insatisfação, de que eu não sou ninguém. Bom é isso ali, que isso é que é alegria. E aí começa a bater no seu coração, para nas próximas férias você passar o cartão em 24 vezes e pagar o seu pacote para Porto de Galinhas. E aí, gente, é nesse lugar que começa o Mamon a entrar.
porque gerou o sentimento, não foi assim, poxa, eu não estou dizendo que você não possa ir para Porto de Galinhas, se a irmã pôde fazer isso tranquilamente, glória a Deus pelo momento dele que está vivendo. Mas você colocar nisso o seu senso de prazer e satisfação, é aí que o mamão está falando mais alto. Porque o nosso senso de satisfação, de prazer tem que estar em Cristo, sempre. Viajando ou não viajando. Se eu posso tirar férias no Caribe ou se eu vou tirar férias aqui, no Lago Paranoá. A minha satisfação não é essa. E sabe, eu posso te garantir isso, queridos, porque eu já estive nos dois extremos. Quando eu estava nesse momento de planilha financeira, difícil, a gente não ia viajar aquele ano, decidimos que não ia viajar, passamos o ano todo trabalhando, falando, não podemos viajar, nós não temos condições, o que a gente vai receber aqui a gente vai pagar. E pronto, estávamos em paz. Até que um amigo falou, vamos lá para a casa dos meus pais, do meu tio, olha, nem do meu tio, lá em Guaibim, perto de Cabo Frio. Vocês vão ficar lá, não precisa pagar, a gente vai comprar, faz umas compras no mercado, vai pagar, meu pai está lá, tem comida. Você só vai pagar o combustível do seu carro, de você ir até lá. E eu fiz as contas, dava para fazer isso. Eu e Sara, nós fomos para Guaibim. Não conhecia Guaibim, eu sei que fica perto de Cabo Frio, agora eu sei disso. E a gente chegou lá, gente, não tinha, era um aperto, era de convidar, assim como convidaram a gente, eu acho que eles eram uma família muito, gostava de convidar, e convidaram, várias pessoas convidaram vários amigos. Eu e Sara pegamos nosso colchão, fomos para a varanda da casa, dormimos na varanda da casa. Então era o lugar que a gente podia dormir, não estou falando, para mim foi uma delícia, que tem um ventinho que soprava sempre aquela brisa de Cabo Frio, né, que vinha deliciosa. E a gente botou o colchão ali e foi uma semana, ou mais ou menos 7 dias, 8 dias, dormindo na varanda, acordava quando o sol nascia, já batia aquele solzão, são 6 da manhã a gente acordava, a gente levantava, tomava um café, entrava no carro, ia para a praia, passava o dia na praia, não tinha muita coisa, levava as coisas, fomos um dia de farofeiro mesmo, de levar as coisas, de comer ali na praia, o que tinha, voltava, lanchava na casa, dormia, e foi assim. E eu posso dizer uma coisa? Foram férias maravilhosas. Lembro até hoje de cada lugar, cada aventura, coisas que a gente fez ali que foram maravilhosas. Você não precisa estar ou fazer grandes coisas. Se você tem a sua paz, se você tem isso, você consegue desfrutar desse momento. E eu vou te dizer, por outro lado, a gente estava atendendo um casal nessa mesma época. E aí, esse casal foram para um cruzeiro, foram para Miami, de Miami pegaram um cruzeiro pelo Caribe, num daqueles transatlânticos, sabe, absurdos, e postando, né, e a gente lá na varanda, né, vendo o casal lá e a gente, mas não bateu, sinceramente não bateu, nesse momento não bateu, porque a gente estava tão bem, estava tão gostoso o que a gente estava vivendo, e eles com aquelas fotos maravilhosas, naqueles lugares, daquele mar cristalino, tudo perfeito, parecia. A gente falou, nossa, que bom que esse casal está curtindo isso. E quando eles voltaram, ligaram para a gente, nós precisamos de um gabinete. Eu falei, irmão, o que foi? Nós decidimos divorciar. Aí caiu a ficha, sabe? Que muitas vezes você está no lugar desse, mas aqui está tudo destroçado e está tudo ruim a sua vida. Tá. Enquanto tem outro ali em Caldas Novas, com os meninos correndo, descendo um toboágua lá e adorando, e maravilhoso, que férias maravilhosas e tal. Os catarrenos correndo para lá, para cá, volta tudo com conjuntivite, mas não tem problema, está tudo muito bom, está tudo alegria. Queridos, eu não quero dizer, gente, que lá no Caribe tudo é ruim, aqui é bom e ser pobre é bom. Não estou falando isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se você sabe curtir isso aqui, se a sua vida está bem aqui, se Deus te der para você ir para a França, se Deus te der para a Suíça, vai ser bom também, vai ser maravilhoso, vai ser mais confortável, vai ser lindo. Mas se o seu coração não tiver satisfação em Cristo, você vai estar lá nas Maldivas, sofrendo, e mal, e voltar de lá, e gastou uma fortuna, e não teve o prazer. Então é esse lugar que eu quero que você entenda. Se você entender isso e colocar o seu coração nisso, você vai começar a entender, e mamão não vai mais dominar a sua vida. Você não vai conseguir isso, você não vai ser esse consumista, em nome de Jesus. Entendemos aqui, meu irmão, o princípio?
Isso é o princípio da palavra de Deus. Se você entender isso, você está pronto para sentar agora e fazer uma planilha. Porque você vai dizer, não, eu não preciso mais disso. Não, isso aqui foi um luxo que eu não posso ter agora. Isso aqui é algo que eu posso cortar. Isso é algo que eu posso diminuir. E você vai conseguir ajustar a sua planilha. Então, primeira coisa, vamos para agora para esse ponto, que é a nossa planilha financeira. Para você, hoje nós vamos começar a falar sobre sair das dívidas, né? Então, nós vamos fechar isso, quero fechar hoje como sair das dívidas, mas primeiro vamos entrar na planilha financeira. Primeiro, identifique todos os seus gastos. Você já sabe isso? Você acha que sabe? Eu achava que eu sabia. Eu pegava meu cartão de crédito, olhei, eu gasto com isso, com isso. Mas aí um dia, quando eu fui começar esse processo na minha vida, eu passei 30 dias anotando absolutamente tudo o que eu gastava. Tudo é tudo, meu irmão. Se eu dava R$1 para o menino que estava vigiando o carro, eu botava lá R$1 para o vigiar o carro. De repente você não percebe, mas você gasta ali 8, 10, 20 reais por mês com aquilo ali, né? Dando aqui, dá uma moedinha aqui, 20 vezes 12, aí você soma aquilo, você fala, meu Deus, isso é algo que eu poderia, né, mudar na minha coisa. Eu não estou falando de centavos, gente, mas às vezes você precisa entender como é que você vai trabalhar esse seu dinheiro. Tá? Se você tem condições, amém. Mas anote tudo o que você gasta. Porque você precisa saber, queridos, onde estão os ralos, onde está a gordura, onde é algo que você pode cortar. Você paga algum streaming de internet, de televisão, por exemplo? Aí eu pago lá, sei lá, o Prime Video, eu pago Netflix, eu pago outro. Quais que você usa? Quantos que você usa? Você precisa de ter 2, 3 desse? Qual é o seu pacote de planos do celular? Né? Gente, quais das vezes que eu vou na Vivo, eu descubro que o meu pacote, eu poder ter um pacote mais barato, recebendo as mesmas coisas que eu. Só que eles não avisam. Se você não ficar em cima. Quantas vezes, toda vez que eu vou, eu reduzo o valor do meu e mantenho os negócios. Por quê? Porque eles vão fazendo promoção, mas não te avisam. E às vezes você está gastando algo que você poderia economizar. E isso é algo importante. E eu vou dar um exemplo aqui de eu sentei com alguém, ajudando financeiramente, né, para fazer essa planilha. E ao final eu vi, por exemplo, a pessoa pagava um plano de saúde que custava em torno, vamos supor, eu não vou citar o valor certo, mas porque é só um exemplo, mas era mais ou menos R$1.000 o plano de saúde. Eu falei, mas por que você paga esse plano de valores? Porque esse aqui é o Plus, Mega, não sei, Power. Mas por que isso? Porque o médico que a gente consulta, ele só aceita esse plano aqui. Eu falei, beleza, quanto é que é o plano mais barato desse seu aí? Só para você, assim, tá morrendo, vai ficar internado no hospital particular. O plano mais barato custa R$600. Eu falei, beleza. Eu falei, quanto é que é a consulta desse médico? Aí ele ligou lá, era R$450. Eu falei, quantas vezes por ano você vai nesse médico? 3 vezes por ano. Aí eu falei, você já fez as contas? R$1.000 o plano, o outro é 600, dá 400 por mês. Por ano dá quanto, gente? R$4.800. Você vai 3 vezes nesse médico. Não é melhor você fazer o plano básico, pegar R$4.800 e pagar particular esse médico? R$400 a consulta, R$450 a consulta? Aí ele não tinha pensado nisso. E nisso, ele economizou R$3.800 por ano. R$3.800, queridos, dá para fazer, sabe o quê? Dá para ele comprar passagem de ida e volta para a praia e ainda alugar um carrinho. Dá ou não dá? Comprando com antecedência, as férias do ano dele estavam pagas, só diminuindo o plano de saúde. Sem perceber, ele fez isso. Aí eu falei assim, quanto é que você paga de tarifa bancária? R$70. Por que você paga R$70? Não, para ser o cliente, não sei das quantas lá, R$70, beleza. Vamos lá. Isso só foi descoberto, por quê? Porque ele fez isso que eu falei. Aí ele trouxe para mim. Falei, o que é isso aqui? O tarifa bancária. Para que isso aqui? Aí o que o banco te dá? Ele, deixa eu ver aqui. Dá 3 talões de cheque. Maravilha. Você está vivendo em 1900 e quanto? Quem que usa cheque hoje? Ele falou, pô, é mesmo. Não, outra coisa, eu posso também imprimir 3 extratos. Falei, você imprime 4 extratos por mês? Você vai lá na maquininha para imprimir o extrato? Quem faz isso hoje? Ninguém.
falei, o que mais dá? Nada. Eu falei assim. Ele ficou revoltado. Agora vamos. Só que eu quero que você aprenda uma coisa: R$70, só R$70. Não são R$70. Sempre o gasto que você tiver, multiplica por ano. Multiplica por ano. R$70 dá quanto, gente? 840 reais. R$840 por ano que você recebe. O que você faz com R$840, queridos? Você já tem 3.800 das férias, com R$840 você vai comer na praia ali, muito tempo, muito bom, comida muito boa. Você já está pago, R$840. Ele foi no banco, imediatamente, ele saiu do negócio irado, foi no banco, falou, eu quero a tarifa PEBA, zero. Tarifa zero. O banco é obrigado a te dar a tarifa zero. Eu quero a tarifa zero. Eu não quero nada. Eu não quero ser cliente nada. Eu quero nada. Eu só quero botar meu dinheiro e sacar no banco. É só isso que eu quero. Tarifa zero. R$70 que ele passou a economizar por mês, que significava por ano R$840. Então, queridos, só é possível ajustar essa planilha financeira quando você faz isso. E aí você começa a descobrir, mas você tem que ter coragem. Ele teve coragem. Eu falei, você vai abrir as suas finanças para mim. Então, tá bom. Então, me trouxe isso. Aí eu comecei a ver aonde havia furos, onde havia ralos, aonde havia lugares que você podia cortar. Esse era na cara que podia cortar. Agora tinha outras coisas que não eram tão na cara. Eu falei, olha, você não precisa ter 3 streams mas é que eu não sei. Cara, escolhe um. Você não precisa pagar Prime Video, pagar Paramount, pagar Netflix, por favor. Você assiste tanto televisão assim, você tem tanto tempo assim, é por isso que suas finanças estão essa droga. Você está perdendo muito tempo vendo Netflix. Escolhe um, acabou. Se tiver que escolher, se quiser também acabar com tudo, acaba com tudo. É R$30 por mês, multiplica por ano. Porque sabe qual é o grande problema de nós? Você olha o negócio e fala, é quanto? É R$40. Só R$40. É R$70. É R$20. É 30. Eu nunca mais olho assim. Eu multiplico por ano e me pergunto, o que eu faria com esse dinheiro todo? Multiplica por ano e se pergunta, vale a pena? Será que eu não seria melhor botar isso aqui e usar esse valor todo no final do ano? Então, isso você tem que fazer. Então, você começa a separar tudo que você gasta. Anota aí, querido, pode colocar, você já pode começar amanhã. 30 dias anotando absolutamente tudo o que você gasta. Aí você separa por áreas e estabelece valores, né? Eu vou te mostrar isso aqui na planilha. 60% gastos essenciais, 10% dízimo, 15% investimento, reserva de emergência, ofertas, 15% qualidade de vida e lazer. Porque você precisa ter isso também. Não adianta você fazer seu orçamento tudo, botar, não, eu não vou viver. Você vai ver, você vai ter que comer o cachorro quente ali de vez em uma hora ou outra, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que sair em algum momento, e você precisa ter isso aí, qualidade de vida e lazer. Então, mais ou menos isso aqui que qualquer pessoa, qualquer consultor financeiro vai te passar, é um padrão de vida razoável para você. Seja disciplinado, não sabote a sua planilha. Eu vou te ensinar, porque a grande questão é você sabotar a sua planilha. A partir do momento em que eu passei a andar na planilha, eu nem precisava olhar a minha conta. Eu não olho mais o que eu tinha na conta. Não é a conta que me diz o que eu vou fazer. O que vai me dizer o que eu vou gastar é a minha planilha. Porque se eu seguir a minha planilha, vai chegar no final do mês, vai estar tudo certinho lá. Zerado a conta, mas o dinheiro vai estar investido, vai estar pago todas as contas, tudo resolvido. Você está entendendo? Não é mais a minha conta que dita. Eu não quero saber o que tem na minha conta. Eu quero saber se eu estou seguindo a minha planilha. Porque a minha planilha vai definir o que eu vou gastar esse mês. Antes, como é que eu fazia a planilha? A maioria das pessoas fazem. Você sabe quanto é que você gasta? Sei, pastor. Você chega no final do mês e faz uma planilha do estrago do mês passado. Nossa, eu gastei 700 disso. Meu Deus, eu gastei isso aqui. Aí tem R$1.000 aqui do cartão. E ainda põe assim, R$2.000, cartão. É o cartão que custou R$2.000? Não existe isso, querido. Tem que colocar item por item o que você gastou no cartão, para você saber o que é aquilo ali, se aquilo ali é necessário, o que não é, se você tinha que ter aquilo ou não. Item por item. E aí você faz do mês passado. E aí, queridos, esse está o grande erro.
A partir do momento que eu entendi isso, eu passei a fazer a planilha antes do mês. Então, eu já tenho uma planilha, por exemplo, do que eu vou gastar em agosto. Eu pego o meu salário, divido nessa planilha. Então, eu já sei que eu tenho, vamos supor, R$ 400 para comer fora. Vamos supor que eu botei isso lá, estou chutando, tá? R$ 400 para comer fora. Significa o quê? Que todas as minhas comidinhas aí, no cachorro-quente, no Burger King, onde eu sair, eu tenho R$ 400. Eu posso ir gastar R$ 100 por semana. Posso? Beleza. Eu posso gastar um dia, sair com a Sara e gastar R$ 400 num ótimo restaurante e passar o resto do mês sem sair. Eu posso ir toda semana gastar 100. Eu posso fazer isso, entendeu? Mas eu só vou gastar 400. Quando eu faço isso, queridos, chega, por exemplo, no dia 23, eu gastei os 400. Terminou o culto, o pessoal fala assim, e aí, vamos lanchar onde? Aonde você vai lanchar, querido? Em casa. Por quê? Eu tenho dinheiro no banco? Tenho dinheiro lá no banco. Eu tenho um cartão de crédito que eu podia passar? Tenho um cartão de crédito que eu podia. Mas o que a minha planilha está dizendo? Acabou, filho. Você já gastou. Não importa se eu tenho dinheiro no banco. Não importa se eu tenho um cartão de crédito. Eu vou para casa. É esse que é o grande difícil. Você dizer não e seguir o que a sua planilha diz. Quando eu passei a crise financeira, eu peguei toda a planilha. E eu fui tendo que cortar coisas. Cortei. Para você ter ideia, querido, eu pagava um condomínio absurdo na época. Falei, meu Deus, com o condomínio não dá. E eu não posso deixar de pagar o condomínio. Eu me candidatei a síndico. Passei 3 anos sendo síndico do meu condomínio. É horrível ser síndico. É horrível. Eu tive que fazer obra, tive que fazer tudo, tomar meu tempo, dor de cabeça. Eu olhava para aquilo e falava assim, mas aí quando eu estava lá, o pessoal lá, está acabando água, não sei o quê, não sei o que, elevador. Eu falei, minha planilha, vai dar certo, em nome de Jesus. Fui síndico, porque o síndico não paga condomínio. Na época eu tirei R$ 1.200 de gasto. Hoje, isso estou falando há 15 anos atrás, condomínio hoje deve estar lá uns R$ 2.500. De condomínio não tem nada. Tem condições de pagar isso? Eu vou ser síndico o resto da minha vida, se eu morar lá de novo, porque eu moro num lugar que não paga. Eu ia ser síndico. R$ 2.500 eu multiplico por ano. Falei, caramba, vou para o Caribe. Vou ser síndico e vou descansar no Caribe, no fim do ano. É isso que a gente começa a entender, queridos. Como você começa a cortar gasto, multiplicar por ano e pensar, o que eu faço por aquele dinheiro ali? Olha aí a minha planilha financeira. Isso aqui eu dou para os noivos, no curso de noivos. Eu vou disponibilizar essa planilha aqui. Eu botei um salário, uma renda de R$ 6.000. Como seria dividido uma renda de R$ 6.000? Está lá, dízimo, 600. Oferta, eu botei R$ 30. Aí eu coloquei aqui, moradia e aluguel. Aqui, queridos, nessa ala aqui, está o alvo. O que é o alvo? O alvo é o que eu posso gastar. Eu pego os R$ 6.000 e distribuo aqui nos alvos, E aí, a partir do que o mês vai andando, eu vou preenchendo aqui. Puf, paguei isso, paguei aquilo. E aqui vai me dizer se eu quanto que me sobra, quanto que eu estou gastando aqui e quanto está sendo desvio para o meu alvo. Tem hora que eu chegava aqui, por exemplo, casa, família, isso aqui são gastos fixos, tá vendo? Fixo. Mercado, aí eu chegava no mercado, eu botei aqui um valor 810. Esse valor, daqui de perto não dá para ver. Aí botou, gastei 80, aí aqui vai me dizer, eu tenho só R$ 200. Então eu vou ter que ajustar as compras. E algumas vezes eu chegava no final do mês, tinha 200 e poucos reais. E eu tinha que fazer compra. Eu falei, vou comprar só os R$ 200. Quando virar o mês, aí eu vou lá no mercado e faço a compra maior. O que eu tenho que ficar, gente? Dentro da minha planilha. Se você obedecer a planilha, não importa se tem dinheiro no banco, não importa se tem dinheiro, aí eu consigo fazer. Você consegue entender o que é isso? Gente, isso aqui eu estou te falando, não é algo... Isso aqui qualquer consultor financeiro vai sentar com você
vai fazer exatamente isso. É assim que funciona. Eu continuei: saúde, farmácia, lazer, comer fora, merecimento, transporte, combustível, educação, escola, vestuário, viagem, descanso, né? Férias de fim do ano. O que eu comecei a fazer aqui? Olha só, gente. Aqui eu tenho o quê? R$200. Eu estou gastando isso aqui? Não. Mas todo mês eu vou botando R$200. Chega no final do mês, eu tenho quanto? No final do ano? R$2.400. Quando chegar no final do ano, eu já tenho o dinheiro das minhas férias, que eu dividi ao longo do ano, colocando. Chega no final do ano, eu tenho esse valor. Eu coloquei aquilo ali, eu preciso gastar mais, você pode... Eu não coloquei ali, por exemplo, a ideia do 13º, que eu ainda vou ter o 13º, né? Um terço de férias para quem tem. Então, você ainda pode aumentar isso aí. Mas eu quero que você entenda, assim que eu faço, eu distribuo o meu salário, eu distribuo a minha renda dentro dessa planilha e vou vivendo em cima dela. E ao final eu tenho aqui salário, 6 mil, e ela vai somando o meu alvo, quanto que eu fiquei próximo ou não do alvo, porque eu não preenchi nada. Quando eu preencho, tem que ficar zero aqui, entendeu? Estou dentro, eu vivi tudo dentro do meu alvo. Então significa o quê? Que tem a área de investimento, olha lá. O que eu coloquei ali? Poupança de emergência, R$50. Você olha assim, é R$50 por mês, mas multiplica por ano. E aí você, 2, 3 anos, você consegue ter uma poupança de emergência. Previdência privada, R$300, pensando na aposentadoria. Queridos, eu comecei com essa previdência privada aqui, ó, lá atrás, bem atrás, deve ter uns 8, 10 anos, 10 anos da previdência privada. Foi aumentando esse valor aqui. Esses dias eu fui olhar lá, eu fiquei assustado. Como é que foi esse trem crescendo? Cresceu. Já estou pensando em tirar e fazer um investimento melhor, mas botando aquilo ali. Mas todo mês eu fui seguindo a minha planilha. Foi difícil de entender ou está entendendo? Alguém tem uma pergunta rapidinho sobre isso aí? Posso mandar essa planilha no WhatsApp. Se você mudar o valor lá, você só tem que ir colocando, distribuindo. É R$10.000 sua renda familiar, distribui R$10.000. Seja lá o valor que for, R$3.000, distribui os R$3.000. Né? Não importa o valor, né, que você ganha, mas distribui dentro disso aí. Tem uma dúvida que talvez você não tenha. Falou: pastor, eu não tenho um salário fixo. A Sara era o caso, eu fiz uma planilha dessa para a Sara, né, para ela entender e fazer. Então, o que você faz? Eu pego a minha renda média por ano. A Sara, por exemplo, e aí eu acho que serve um exemplo para vocês, ela ganha uma boa renda de março até setembro, outubro, novembro no máximo. Dezembro, janeiro e fevereiro, os clientes fazem o quê? Todo mundo vai viajar. E corta de quem? Eu volto doido, mas viajei pelo menos, né? Corta da psicólogo. Volto. Aí chega fevereiro, eu preciso, Sara, me ajuda. Aí a Sara vai atender todo mundo. Brincadeira, tá, gente? Se ela ouvisse isso, meu Deus do céu, não contem para a Sara. Mas eu sei, é brincando, mas a renda dela acontece isso. Eu falei: moça, você já sabe disso, não sabe? Então você pega o que você ganha de março divide por 12, e essa vai ser a sua renda média. Então, durante os meses que está entrando, não gaste tudo, separe aquele valor. Para dezembro, janeiro, fevereiro, você conta que você não vai ter nada. Se você poupou nesses meses, contribui. Então, vamos supor, ela ganha lá, sei lá, 5 mil nesses meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dá 9 meses. 45 mil, divide por 12. Então, essa é a sua renda mensal. Então, você vai usar, por exemplo, 3.500. 1.500 vai para uma poupança, para quando chegar dezembro, janeiro, fevereiro, você saca da poupança e você vai ter os mesmos 3.500 que você teve mensal. Entenderam? É assim que você tem que pensar na sua finança. Então, eu falei para ela, quando você for fazer a sua planilha, você vai botar lá 3.500. Não é 5 mil ou 6 mil que você ganhou naquele mês. Você vai botar a sua renda para que nunca falte. Como é que é o dia D, gente? O dia sem dívida. Vamos lá? Está muito técnico isso aqui, gente? Está muito difícil, está ruim? Dá para levar? Eu estou te falando, isso não é teoria, isso é prática. Eu vivo assim. Fiz isso na minha vida há mais de 10, 12, 15 anos, mais ou menos.
Mais 16 anos, exatamente, quando Pedro nasceu. O Pedro foi o da crise. Então foi quando o Pedro veio, que a Sara saiu do trabalho, que eu tive que entrar nisso aqui. E nunca mais saí. Hoje eu tenho a minha planilha desse mês. Gente, uma das causas, né, que pode acontecer de você entrar numa dívida, e às vezes acontece, sair do meu emprego. Fiquei 3, 4, 5 meses sem emprego. Ou tive um problema médico, tive que fazer um gasto excessivo. Então tem gente que a gente entende que está em dívida e está apertado porque passou por isso. E isso é razoável. Eu tive que pegar um empréstimo, eu estava sem pagar o aluguel, como é que eu ia fazer? Eu estou sem emprego. Então, é razoável você ter uma dívida, às vezes 10, 15, 20 mil, eu tive que acumular porque eu estava sem emprego, ou alguém ficou sem emprego, ou tive um problema médico, ou morreu alguém da família, eu tive que fazer um gasto lá de 8, 10 mil para enterrar a pessoa, para ver. É razoável você ter uma dívida nessa situação. Fora isso, queridos, né, tem dívida que não faz o sentido. Mas essa não é a principal causa. As principais causas de dívida, gente, hoje. Primeiro, cartão de crédito. Levante as duas mãos, quem tem de... Brincadeira, não precisa levantar. Quem deve no cartão de crédito? Gente, eu estou falando assim, depois de dever para traficante, essa eu acho que é a pior. Cartão de crédito, meu Deus do céu, se você paga a fatura mínima do cartão de crédito, não tem jeito, vai quebrar. Não tem. Meu Deus do céu, pagar a fatura mínima do cartão de crédito é suicídio financeiro. Porque ele não tem dó, gente. Cheque especial é o outro. Cartão de crédito, eu fui dar uma olhada agora, deixa eu ver, eu não consegui aqui, eu tinha anotado no outro. Mas cartão de crédito está em torno de 9%, 8 a 10% por mês de juros. 8 a 10%. Dependendo da sua situação, 300% ao ano. Se você tem uma dívida de 10 mil, você vai pagar 30 mil. O que você faria com esses 30 mil, queridos? Você vai pagar de cartão de crédito. É por isso que os bancos estão tendo lucros absurdos. Quem mais tem lucro no Brasil é banco. Por causa disso. Cheque especial, eles adoram. Você vai investir o seu dinheiro lá, vou comprar um CDB. Sabe o que é CDB? CDB é emprestar o dinheiro para o banco. O Banco do Brasil emite CDBs. Eu vou lá e compro um CDB. Eu ponho meu dinheiro, ponho R$1.000 lá num CDB. Eu estou emprestando meu dinheiro para o Banco do Brasil e ele vai me pagar 1% de juros ao mês. Sabe quanto é que ele empresta esse mesmo R$1.000 para outro correntista no cheque especial? A 10%. Ele te dá 1% e fica com 9%. É bom ou não é ser bancário, gente? Bancário não, banqueiro, né? Bancário, tá? Banqueiro. É isso que é o CDB. Semana que vem vamos falar sobre investimentos. Mas para você entender o que é um CDB, por exemplo. Facilidade de parcelamento de compras é outro problema, né? Você parcela em quantas vezes? E aí você não faz o cálculo. É R$45, 12, 40, tudo bem, cabe no meu orçamento R$45? Cabe, então parcela. E as pessoas estão endividadas. Só que chega de um momento que você tem 20%, 30% do seu orçamento para pagar a parcela. Aí você põe lá dívida, cartão. São as dezenas de coisas que você comprou parcelado. Quem vive na planilha faz como, queridos? Eu ponho, por exemplo, R$100 para eu gastar com roupa. Eu não gasto quase nada com roupa. R$100, R$1.200 por ano de roupa. Está mais do que bom para mim. Tem meses que eu não gasto isso. Então o que eu faço? Eu posso comprar um terno de R$1.000 e não gastar mais nada o ano inteiro. Ou eu posso parcelar como? Eu vou comprar tudo, mas desde que a parcela seja de R$100 por roupa. Então, se eu paguei em 6 vezes, eu já vou nos 6 meses seguintes, onde está lá a roupa, R$100, e põe 0, 0, 0. Já pus que eu gastei os R$100. Então, quando eu chegar no mês de fevereiro, outubro, eu vou lá, quanto é que eu posso gastar de roupa? 0, porque eu já estou pagando a parcela que eu passei. Aí a tabela funciona. Aí você pode dividir. Se você ficar dentro da sua planilha, você pode dividir. Mas sempre põe nos meses seguintes que você vai pagar aquela parcela, você já abate aquele valor do valor que você tinha para gastar com aquilo. Entendeu? Se ficou complicado, depois a gente explica isso aí. Mas eu faço isso.
Outro problema é a facilidade das compras online, né? Só clicar que tudo resolve o seu problema. O que as escrituras dizem sobre dívida? Primeiro, a ninguém fiquem devendo coisa alguma, né? Na NVI, não devam nada a ninguém. Na Boas Novas, paguem todas as dívidas. Romanos 13:8. Provérbios 22:7. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Salomão já está ensinando isso aí. Tem muita gente escravo da Visa, da Mastercard, escravo do Banco do Brasil, BRB, do Siscob. Tem gente escravo de quem você está pondo. Você está te comparando a um escravo. E esse é o pior, Deuteronômio 28, 15, 43, 44. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, então virão todas essas maldições sobre ti. Maldição, hein? O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Ele está dizendo o seguinte, olha, tem uma maldição. Dever, você vai dever até para o estrangeiro, ele vai vir aqui, vai te emprestar, e você vai ter que pegar emprestado do estrangeiro. Então, ou seja, há uma associação clara, a dívida com maldição. Quando nós podemos dever uma soma de dinheiro, queridos, isso é um conselho meu, tá? Não é bíblico, mas, primeiro, financiamento de uma moradia. Talvez sim, porque é algo que você vai dividir há muito tempo, é uma dívida, mas é uma dívida que pode acontecer. Você pode fazer uma dívida dessa. Segundo, um negócio. Eu vou abrir um negócio que vai gerar uma renda, então talvez eu possa fazer uma dívida para um negócio. Tem que ter um negócio mais seguro, né? Às vezes você vai abrir uma franquia e tal, você vai trabalhar bastante, mas eu vou pegar um dinheiro emprestado, vou ter uma dívida para abrir um negócio. E terceiro, usufruto de investimento. Quando é que eu posso fazer uma dívida? Eu vou ensinar isso na semana que vem. Por exemplo, eu tenho um valor X, eu consigo investir esse dinheiro a 2% ao mês. Eu consigo ter um lucro de 2% a 3%, por exemplo, desse investimento. Então eu pego o dinheiro, em vez de eu comprar coisa, eu vou lá, aplico o dinheiro, faço uma dívida, parcelado, e com o rendimento desse aqui eu pago a dívida e sobra ainda um valor. Vou te mostrar semana que vem como é que faz, como é que está gravando? O da Globo comprou um avião assim, entendeu? Usufruto de dinheiro. Qual o custo da dívida, para você entender mais ou menos? Olha lá, um financiamento de 30 anos a juros de 10% ao ano. Hoje está mais. Hoje está em torno de 14 e pouco por cento, né? Então, 14% você já vai pagar para o banco. Isso aí é o mais barato hoje, vai ser isso aí. Quando tinha financiado 200 mil, um apartamentinho, uma casa, hoje aqui em Brasília, né? Porque a gente vive na Suíça, né? Às vezes 200 mil você compraria, às vezes no Nordeste, você compra lá bem perto do mar. Aqui em Brasília, dá um de 1/4. Aqui no Bandeirante você não compra um 2/4 com isso aí. Bandeirante não. 200 mil, prestação mensal, taxa de 10% ao ano, 1.755. Nos 360 meses, você vai pagar quanto, gente? 631 mil reais. Então é o que você vai pagar. Que a gente às vezes não tem ideia do que a gente está pagando. Então você vai pagar caro, é caro. Financiar é caro. É difícil. Mas é a realidade da maioria das pessoas. Por isso que o pessoal brinca, né? Minha casa, minha dívida. Tem algumas pessoas que estão num financiamento absurdo, gente. E eu recomendo, se você está num financiamento agora, está num pior momento, mas quando esses juros baixar, vai no banco, renegocia isso aí, para uns juros menores. Você pode fazer isso. Se a sua dívida é muito grande, você pode levar a sua dívida para outro banco e tentar refinanciar isso aí. Gente, você tem que passar pelas 3 peneiras. Por isso que eu estou falando aqui, aqueles financiamentos ali, às vezes vale a pena. Qual é? As 3 peneiras. Primeiro, o item negociado é uma vantagem com potencial de se valorizar ou produzir uma renda? Às vezes sim, às vezes eu vou comprar um terreno. Poxa, está crescendo, essa área está crescendo e tal, vai ser bom, vou financiar, vou ficar pagando ali, mas daqui a pouco tempo esse terreno vai dobrar o valor. Então valeu a pena a dívida? Valeu. Tem esse potencial. E se eu me apertar, eu posso ir lá vender e quitar, que é o segundo ponto. O valor do item que para se eu excede o valor da dívida. Então, se eu estou financiando uma casa, por isso que casa é boa. Deu problema no último ponto, eu posso vender, né, quito a minha dívida, zero a minha dívida e talvez até fique com algum pouquinho.
mas eu não vou me enrolar. Então, essa é a segunda peneira. E a terceira, a dívida não é tão grande que o pagamento mensal coloque tensão excessiva no orçamento, 30% da renda bruta, por exemplo. Porque, queridos, às vezes as pessoas falam assim, não, eu quero muito, eu quero minha casa, eu quero minha casa, eu quero minha casa. Aí faz uma loucura, faz uma prestação que vai cobrir 40% do seu orçamento. Você não tem dinheiro para mais nada na vida. Você chega no final do início do mês, paga tudo, gasta tudo, e você, mas eu moro na minha casa. Mas às vezes a dor de morar na sua casa, às vezes você pagaria um aluguel, e você sobraria alguma coisa, você teria uma vida. Então tira essa ideia absurda, e eu preciso ter a minha casa, nem que isso custe, porque você não vai dar conta de viver assim. Vai gerar uma tensão no casal, a um ponto que vocês não vão conseguir. Dia D, livrando-se da dívida. Primeira coisa que você tem que fazer, queridos. Primeiro, ore. Fala comigo, ore. Glória a Deus, ore pela dívida. Fala, Senhor, eu aprendi, Senhor. Me perdoa, porque estava uma bagunça a minha vida. Até aqui, Senhor. Eu não era da IADEB, Senhor. Amém? Na minha outra igreja, o pastor falou que eu podia gastar, Senhor. Mas, querido, se arrependa dos gastos excessivos, da sua bagunça financeira. Primeira coisa, se arrependa. Fala, Senhor, me perdoe. Ore e fala, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu estou brincando aqui, gente, mas tem gente que está numa situação que realmente está precisando. E a gente precisa crer. A gente viu o caso da viúva, daquela da botija de azeite. Estava numa situação caótica. E ela passou e o servo do Senhor orou, né? E traz lá as botijas, quando você puder. E o azeite, ela foi passando, enchia a botija, enchia a outra botija e foi enchendo as vasilhas de azeite. Então, queridos, nós vemos o milagre do Senhor assim. Então, ore, fala, Deus, me ajude a sair dessa situação. Me perdoa, eu não sabia, eu baguncei, eu realmente errei, eu realmente fiz gastos que eu não precisava. Me ajude, ora. Segundo ponto, estabeleça esse seu orçamento por escrito, aquela planilha. Você tem que fazer o compromisso de fazer a planilha, querido. Se você não fizer essa planilha, olha, eu acho bem difícil você conseguir. Talvez você consiga. Mas é muito difícil, porque não tem jeito, você acaba gastando, passa o cartão, faz uma coisa sem anotar. É muito importante você estabelecer isso. Porque, sabe quando eu estabeleci, quando a Sara saiu, sabe o que foi bom quando a Sara saiu do emprego, a gente foi fazer a planilha? É que eu peguei os gastos dela todo. Quando eu peguei os gastos da Sara, eu descobri que ela gastava o salário dela todo. Eu falei, está resolvido o problema. Boa parte do problema. Agora você não vai gastar mais nada, que a gente vai conseguir se ajustar. Mas não era culpa dela, ela veio assim. E eu criei o monstro, entendeu? O financeiro, meu irmão, é um amor. Mas assim, eu falava, não, pode deixar, eu estou controlando as finanças aqui. Ela, tá bom. Aí ela ia só o cartão. Aí até chegava um horário que eu entrava, ei, chega. Tá bom, amor, claro. Aí ela parava de comprar, até virar o cartão. Quando virava o cartão... Então, o meu papel era só dizer chega. Quando eu dizia chega, ela parava, ela obedecia. Mas ela não tinha controle nenhum. Enquanto eu não mandava parar, beleza. Aí eu tive que trazê-la para cá. Sara, senta aqui. Porque, queridos, o casal tem que sentar e conversar sobre isso. Não adianta só um batalhar por isso e o outro... Senta aqui. Você está vendo esse gasto aqui? Olha aqui. Por que você dividiu isso em 10 vezes, amor? Vamos passar 10 meses nesse sofrimento. Precisava. Aí foi. Aí nós colocamos isso no papel. Ajustamos. Aí eu pude ajustar as finanças. Então, eu quero que você entenda sobre isso. Você vai precisar separar de 10% a 20% para a quitação das dívidas. Some os esforços. O casal precisa trabalhar junto. Acho lindo. Meu pai... Durante muito tempo não teve carro, teve muitas condições, mas quando minha mãe sentou, começou a trabalhar, juntou e sentaram os dois, eu vi a vida dos dois realmente prosperar. Sabe por quê? Existe uma sinergia no casal, quando eles caminham juntos, inclusive nas finanças. Quando um está indo para o lado, o outro puxando para o outro, meu irmão. Quando os dois não trabalham juntos, mas quando os dois trabalham juntos, há uma sinergia, há uma bênção do Senhor. A palavra de Deus diz, 1 vencerá 1000, 2 vencerão 10.000. Você está vendo o que é?
Não é um vencerá 1000 junto com o outro 2000, não. Quando os dois estão trabalhando juntos, vocês multiplicam. É exponencial o que vocês conseguem fazer juntos. Compartilhe o quanto vocês ganham, compartilhe as rendas extras, compartilhe as dívidas, conversem sobre isso. Aliste o total dos seus bens. Gente, o que você tem aí que pode vender? Desapega, eu brinquei ali, desapega. Eu essa semana já vi lá um trem lá que eu tenho que desapegar. OLX, você acha que não dá, mas nada, você vai juntando, até roupa, até coisas que você não usa mais, e você tem que aprender a trabalhar com OLX, Mercado Livre e vender. Meus filhos estão aprendendo lá, porque eles têm umas coisas lá que eles querem comprar outra, já não está usando mais, ele anuncia, eu só vou com ele no dia da venda por causa do perigo, a marca é no bandeirante aqui, aí eu venho com eles aqui para ver, e aí eles vendem, ele vende, recebe a coisa, já troca por outra coisa, já compra outra coisa. Gente, veja o que você tem. Às vezes você tem lá alguma joia, alguma coisa que você possa ajustar, vender para fazer a dívida. Veja qual é o valor. Você já talvez que gastou tudo, talvez coisa que você gastou aí não sei quanto tempo, você não vai vender pelo mesmo preço, mas veja se você tem alguma coisa que você acha que é inútil, mas você possa vender. E aliste para você vender. Aliste seus compromissos. Aí é o que? Tudo o que você deve. Você sabe tudo o que você deve. Coloca na planilha e, se possível, coloque quantos juros você paga naquilo ali. Eu devo no cartão. Qual é os juros do cartão? Pergunta no chat GPT, pergunta no banco. Quanto que eu estou pagando de juros? Por que isso é importante? Porque agora você vai começar a pagar a dívida. Depois que você colocou as coisas na planilha, vai ter um valor lá de 10% a 15%. Esse valor é para eu começar a pagar minhas dívidas. Você vai começar por qual dívida, querido? Quais as dívidas que você paga primeiro? A de juros mais altos. Como é que você vai ficar pagando a dívida? Às vezes, você tem dois critérios, juros mais altos e dívidas menores. Porque às vezes a de juros mais altos é tão grande, mas se você deixar aquilo rolar, pode virar um problema sério. Mas às vezes, a dívida mais alta tem juros menores, a dívida menor, você começa a pagar aquela pequena para te dar uma força. Quando você quitou aquele valor que você já pagava para ela, você vai juntar com outro para pagar uma dívida maior. Mas o melhor é você começar pelas dívidas mais altas. Cartão de crédito, cheque especial. Essas duas coisas são as mais problemáticas. E não pode fazer mais dívida nisso, né, querido? Mas você tem que começar por aí. Essas são as piores. Se você tiver acesso, por exemplo, e aí, uma outra coisa que você pode fazer com essa. Anotei, foi aqui, cheque especial 8%. Se você puder, por exemplo, juntar tudo em uma dívida só, se possível, junte todas em uma dívida só com juros menores. O que às vezes eu ajudei já uma pessoa, mas, aliás, a pensar nisso. Por exemplo, eu tenho acesso ao consignado. Qual é o juros do consignado? O juros do consignado, quando ele tem uma garantia que é o seu próprio salário, os juros dele é melhor. Porque se o banco tem garantia, ele te cobra menos. Então, qual é o juro consignado? 1,5%, 2% você consegue. Então, você está devendo o cartão de crédito, está devendo não sei o quê. Se você é possível, você faz o quê? O consignado, paga essa dívida maior e fica devendo só o consignado. E põe o consignado na sua planilha, para você pagar todo mês aquilo ali. Então, é um outro princípio que, se você não estava pensando, passe a pensar como você consegue isso. E à medida que você for pagar uma dívida, você usa aquele valor para aumentar o pagamento das demais. É assim que você comece a pagar as suas dívidas. Mas, queridos, encerrou aqui. Eu já tive dívida, botei a coisa na planilha, elenquei tudo que eu tinha. Fui fiel aos princípios da palavra de Deus. E aquilo que eu gosto de falar, queridos, eu já experimentei milagres na minha vida. Milagres financeiros. É aquela situação que você está assim, você fala, meu Deus, eu vou ficar aqui nessa situação apertado, terrível, não sei quanto tempo. Aí você está ali, mas você ajustou, mas é isso. Eu estou pagando pelo que eu fiz, estou pagando por dívidas que eu não deveria, eu vou ajustar. E você vai caminhando ali, sendo fiel ao Senhor, orando, buscando no Senhor. E aí a gente começa a experimentar os de repentes de Deus. É o de repente
um atrasado acontece. De repente, de repente Deus coloca alguém para abençoar a sua vida. Eu experimentei alguns de repentes de Deus na minha vida. E eu quero que você experimente isso também, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer, Deus não faz de repente na vida de quem não vai saber valorizar isso. Porque o de repente na vida de um gastador vai durar 2, 3 meses e ele vai estar endividado de novo. Mas quando você se ajusta aqui, conte com o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Nós queremos entender isso, é bom entender essas coisas. Mas eu quero voltar a como eu comecei essa palavra. Onde está o seu coração? A quem você ama mais? A quem você tem servido nesse último tempo? Porque não é possível servir a 2 senhores. E quando eu vejo alguém servindo a Mamon, eu falo, o Senhor deve estar muito triste. O Senhor deve estar abatido nessa vida. Porque a palavra diz que eu não posso servir a 2. Então a gente precisa ajustar quem nós amamos mais. Você vai controlar a sua vida sexual quando você disser quem eu amo mais, ao ponto de dizer não para os meus impulsos sexuais. Eu controlo os meus vícios quando eu digo quem eu amo mais. Eu amo mais ao Senhor do que esse vício. E aí eu consigo vencer. Eu adoro ao Senhor. A mesma coisa vale para a sua vida financeira. Quem eu amo mais. Então quando você entende que isso é adoração, você passa a adorar aquele que é o único que pode satisfazer todos os anseios do seu coração. Muitas vezes a sua vida, o seu distúrbio financeiro é um vazio da alma, é uma crise da alma, e que você vai gastando por isso. E hoje o Senhor quer curar isso também na sua vida, em nome de Jesus. Que a partir disso, queridos, você vai alinhar a sua vida ao que você tem aprendido, aos princípios. E em nome de Jesus nós vamos clamar pelo sobrenatural de Deus. Nós vamos ver uma igreja sem dívidas, uma igreja de pessoas que caminham em liberdade financeira, uma igreja de pessoas que podem ser generosas, que vão poder repartir, abençoar. E você vai deixar herança para os seus filhos vão ser abençoados, porque eles vão crescer, e a principal herança, eles vão aprender, porque eles vão olhar em vocês, que são pessoas que souberam ao longo da vida controlar, e vocês podem hoje abençoá-los com ensinamento sobre isso. Talvez a maior herança que meu pai vai me deixar é isso, um ensinamento a andar no temor do Senhor e nos princípios. E você vai passar isso, e você vai ser abençoado, e os filhos dos seus filhos serão abençoados, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, muito obrigado por esse tempo. Deus, nós queremos, Senhor, renovar aqui a nossa aliança contigo e dizer, nós te amamos, Senhor, nós te amamos mais do que a nós mesmos, nós te amamos mais, Senhor, do que as nossas paixões, nós te amamos mais do que a nossa necessidade, porque se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta, Pai. Porque o Senhor é a satisfação da nossa alma, o Senhor é a satisfação do nosso ser. Nós não precisamos ter muito, nós sabemos ter muito ou ter pouco. Nós sabemos, Senhor, viajar para lugares bons ou não viajar, porque a nossa alegria, a nossa satisfação está sempre no Senhor. Deus, a partir disso, Pai, nós queremos te pedir perdão pelas vezes, Senhor, que Mamon falou mais alto na nossa vida. Que, Senhor, em vez de controlar o dinheiro, Senhor, nós deixamos ser controlados, Ele se tornou um Deus em nossas vidas, e agora muitos estão prostrados diante dEle, mas nós nos levantamos nessa noite, e dizemos que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai, Tu és o Senhor, Pai, Tu és o dono, assenta-te no trono das nossas vidas. Nós expulsamos esse Deus, e nós te assentamos no trono, Pai.
E nós, Senhor, dizemos que, Senhor, o Senhor é o nosso amado, e nós obedeceremos à Tua vontade, obedeceremos à Tua voz, nós caminharemos nos Teus princípios, e a partir disso, Senhor, nós te pedimos, abra as janelas do céu, o Senhor que é o dono do ouro e da prata, Pai, faz, Senhor, da Tua igreja prósperos, Pai, prósperos financeiros, abençoa, Senhor, que os Teus filhos, Senhor, possam ter a quem dar, Senhor, e não tenham que pegar emprestado, que os Seus filhos possam ser generosos por onde for, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo essa igreja, abençoo esse povo, e abençoo, Senhor, o núcleo bandeirante, a partir do que vamos viver aqui. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querida, semana que vem.